Então, vou começar a compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a conversar sobre esses conflitos, a época em que eles foram feitos e como a discussão vai envolver a imagem em si, a imagem fotográfica e o conteúdo dessas imagens. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Dá para ver? Vocês estão vendo? Isso é a Guerra da Crimeia, uma foto feita pelo Roger Fenton em 1855. Essa, na verdade, é a primeira guerra fotografada, né? É o início da reportagem fotográfica, da fotografia de conflito, se dá aqui. Essa foto é considerada um dos grandes clássicos, né, da fotografia. Está citada naquelas 100 imagens mais influentes pela revista Time Life. Então, vocês vão vendo que a coisa aí, as fotografias nessa época eram longa exposição, né? Você tinha que colocar a câmera e esperar. Vocês vão ver que não tem nenhuma ação, é praticamente uma paisagem, né? Não tem seres humanos. Essa foto é interessante que mostra um caminho com várias balas de canhão espalhadas aqui na trilha e na lateral. Aí eu fui atrás de material do Roger Fenton e fui essa que é o porto onde as tropas se reuniam, onde os acampamentos militares eram mantidos. E achei interessante porque vai mostrar os tipos de tamanhos de balas que eram usadas nos canhões, né? Você vê que aparecem algumas pessoas ali no fundo, mas ainda são as ações completamente paradas. O interessante aqui é que o armamento nessa época eram canhões que disparavam uma bala, né? Você fica pensando, né? A gente pode pensar em termos até de um desenho, de humor, de uma charge, que o cara dispara um canhão desse com a bala, o sujeito tem tempo de se desviar, e ainda pode fazer uma graça e rir para o inimigo, você errou, tenta de novo, tal, né? A guerra ainda não é violenta, óbvio, toda guerra é violenta, mas as armas ainda não atingiram a sofisticação que vai atingir anos depois, e a gente vai ver nessa palestra. Então, nós vamos em frente. Essas fotos, quando o Roger Fenton volta para Londres, causam muito sucesso, muito impacto, porque ninguém tinha visto fotos até então de guerras, de áreas de conflito, né? O que se tinha, fotografia tinha começado mais como retratos e depois como paisagens, né? Mas aqui já começa a aparecer as fotos de ação. Elas ainda não podem ser reproduzidas em revistas e jornais, elas necessitam ser gravadas, geralmente em madeira, para imprimir isso em alto relevo, né? Alto ou baixo relevo. As fotografias ainda não conseguiam ser impressas, tinham que ser transformadas em gravuras para ir para os jornais, para as revistas e até para livros. Até essa época aqui, os grandes eventos e as coisas eram cobertas dessa forma, muito tempo depois. Isso é a Batalha de Sinop, na Crimeia, em 1853, por um pintor russo, esse Ivan Konstantinovich. Está no Museu Naval de Petersburgo, na Rússia. Então, até então, os grandes fatos eram as batalhas de Napoleão, as coisas, as reuniões, as discussões alemãs tudo era ilustrado, tudo era feito por pintura. Isso ia para a imprensa através de gravuras, geralmente em madeira, em alto relevo, para imprimir. Aí vamos na essa é a Primeira Guerra. Então, aqui praticamente começa o jornalismo de guerra. Em seguida, a gente vai entrar em 1862, o Alexandre Gardner é um dos fotógrafos da Guerra Civil Americana, é um dos melhores. Tem 3 fotógrafos que foram importantes. Eu acho que as fotos do Alexandre Gardner eu considero as melhores. Aqui já começa a aparecer diretamente a consequência da guerra, já tem corpos, muitas pessoas mortas e jogadas no chão, né?
Então, de certa maneira, a linguagem jornalística já vai começando a se formar. Mas aqui em 1862, elas não podem ainda ser reproduzidas. Elas vão ter que ser transformadas em gravura em madeira para depois serem impressas. Mas elas já podem ser exibidas em exposições, já podem ser mostradas ao público. Essa é a segunda também, em 1805, do Alexandre Gardner. Eu vou falando, eu volto já só para pegar o meu telefone. Essa foto, na minha opinião, ela já mostra um estilo fotográfico. Ela já mostra uma trincheira com o corpo caído, ela já tem um primeiro plano, ela já tem uma composição gráfica, ela já é uma foto mais trabalhada, mais estudada. Eu acho que ela já começa a mostrar o que pode vir com o fotojornalismo. Então, essa é uma foto de 1865, Guerra Civil Americana. A terceira foto da Guerra Civil, aliás, é a terceira, é um incêndio em Richmond. Eu não sei quem é o autor, mas aqui é do lado confederado. Quando essa cidade começa a perder a guerra e eles vão ser dominados, vão perder pelos soldados americanos, né, pela luta pelo governo do presidente Lincoln, eles resolvem tocar fogo em toda a área comercial, tanto a área de reservas de armas, de lojas, tudo é destruído para evitar que o inimigo se aposse disso, né, e use essas armas em proveito próprio. Isso é interessante porque a gente viu recentemente na guerra da Ucrânia um navio militar ucraniano que estava em Odessa, que deve ter custado milhões e milhões de dólares, foi afundado pelas tropas ucranianas para ele não cair em mãos do domínio russo. Então, é muito comum, né, os dirigentes, os governantes, quando eles estão perdendo, eles mandam destruir tudo. A gente vai ver muito isso na Segunda Guerra Mundial. Essa não se sabe quem é o autor, mas a foto é bem feita, graficamente é muito bom. A foto de 1865, bem composta, bem enquadrada, bem focalizada. Então, você já percebe que essas coberturas de fatos jornalísticos vão começar a tomar forma, né? A causar impacto. E essa aqui é, de novo, uma do Alexandre Gardner, já é depois do final da guerra, e você vê aqui a execução, os que estão sendo enforcados são os conspiradores do assassinato do Lincoln. O assassino que mata o Lincoln no teatro é um desses 4 que está pendurados aí. O interessante dessa foto é que o Gardner, essa para mim, é a foto que já tem o que a gente chama de pauta jornalística, ela já tem uma pauta, e ela você vê que o fotógrafo já se posiciona de uma maneira que ele pega público, ele pega o prédio, ele pega a forca e os enforcados, e mostra que é uma prisão ali no fundo com uma sacada, com as pessoas olhando, ou seja, já é uma foto bem mais elaborada dentro do que a gente considera o que seria uma linguagem jornalística. Vamos em frente. Aqui a gente parte, de repente, para 1912. Em 1912, isso já é uma foto, já é impressa, já não precisa mais ser gravada em madeira para ser impressa. A partir do final desse século, de 1800 e pouco, 1880, 1890, você já começa a entrar o processo gráfico da retícula, que possibilita um meio tom, né? Isso vai representar um avanço muito grande na reprodução das fotografias, em jornais, revistas e livros. Um dos trabalhos que talvez tenha uma aula aqui na Escola do Olhar vai ser sobre o Jacob Riis, que fotografa aquela questão habitacional em Nova York, dos imigrantes europeus que vêm para os Estados Unidos e que passam a viver em situações precárias. Parte daquele livro
ainda é impresso usando esse recurso das gravuras feitas em madeira. Ainda se copia a fotografia. Mas, a partir de 2000 em diante, esse processo gráfico da retícula já passa a ser adotado nas principais gráficas do mundo. Então, essa foto, eu acho que jornalisticamente é importante. Primeiro, ela é uma foto bem composta, ela está bem enquadrada. Ele escolhe um ângulo de cima, são prisioneiros da guerra balcânica que estão sendo levados por filas armadas dos dois lados. O fotógrafo toma uma decisão, ele vai se posicionar num lugar alto para pegar desde o primeiro plano até o último plano e até um resto de árvores, um resto de ambiente. Ou seja, a imprensa, né, e a fotografia de guerra começa a elaborar melhor as fotografias para atingir um impacto informacional. Então, a Primeira Guerra Balcânica é na região dos Balcãs, que vai envolver toda a Bósnia, aqueles países, Iugoslávia, Albânia, e parte da Rússia também, que eles vão lutar contra o Império Otomano, que era a Turquia, que estava enfraquecida, perdendo poder. Então, essa guerra vai durar alguns anos, e aí ela vai levar, alguns anos depois, praticamente em seguida, ao assassinato de um membro da família do Império Austro-Húngaro, que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, de repente, vocês estão... Isso não é muito longe do que é a Ucrânia e a Crimeia, ou seja, essa região vai ser áreas de conflito, na verdade, até hoje, esses 170 anos, essa região sempre teve períodos de tranquilidade e períodos de conflito. As coberturas, as fotos da Primeira Grande Guerra Mundial, elas não têm muita variedade. Eu acho que houve uma censura, houve uma limitação. Você vai ver que muitas vezes as fotos são sempre publicadas. Essa do pessoal, os soldados andando numa trincheira, ela sai muito em muitos livros, saiu em revistas, é uma foto muito publicada. E essa dos soldados também agachados, atirando no meio de uma paisagem de árvores secas, também é muito utilizada. Então, nós vamos ter poucas fotos, poucas imagens da Primeira Guerra Mundial. Essas duas são algumas das mais publicadas. Essa também, essa talvez seja uma das mais importantes, que mostra as trincheiras. Essa foto é em 1916. A guerra se deu muito em trincheiras, né? Durou muitos anos. E é interessante que você vê que um soldado é escalado ali para observar, enquanto os outros estão dormindo. Então, acho que devia, você vê que tem 1, 2, 3, 4. A gente está vendo 4 deitados dormindo e 1 vigiando. Então, a guerra se deu muito dessa maneira. E você percebe que as armas deles, os fuzis, ainda não tem aquele recurso de pentes com cápsulas de várias balas. Acho que isso ainda era tiro a tiro. Você dava um tiro, carregava, dava outro tiro e carregava. Mas uma coisa nova vai surgir nessa Primeira Guerra, que vai se mostrar aqui. Por exemplo, é aqui onde começa a aparecer, dos dois lados, luta com máscaras de gás. Não só para os soldados, mas também para o transporte. Os cavalos também estão com máscara de gás. E o gás acabou sendo usado tanto pelo lado aliado quanto pelo lado alemão, e o lado balcânico da Primeira Guerra. Então, ambos os lados usaram armas químicas. Tem uma outra foto interessante, que eu não só escolhi uma, que são soldados alemães numa trincheira e os cachorros também com a máscara. Ou seja, os cachorros eram usados como mensageiros, como comunicação entre as tropas, então eles também tinham que usar máscaras, né? Vocês vão reparar que, vocês vão lembrar todos que na Segunda Guerra quase não vão existir imagens de soldados com essas máscaras, né? Depois a gente explica por quê.
Vamos ver. Então, há uma evolução. Quer dizer, o mal evolui, a guerra avançou muito, se passou a usar químicos, né? Não é ainda guerra biológica. Hoje a gente já tem com a possibilidade das guerras biológicas, é pior ainda, mas aqui são guerras químicas. E aqui nesse período também, vou voltar, nesse período acontece uma coisa também muito importante. É a primeira vez que se usa bombas. Aquelas balas que a gente viu na Guerra da Crimeia, elas batiam, destruíam uma casa, destruíam um transporte, matavam uma pessoa, mas elas não explodiam. Aqui vai se inventar um negócio que é como... É um químico, como é o nome dele? O nitrato. O nitrato é usado em bombas, ou seja, na Primeira Guerra já começa a se usar bombas explosivas. Então, ao descobrir o nitrato e usar isso como explosivos na Primeira Guerra, o interessante é que eles destruíam campos, destruíam fazendas, e hoje o nitrato é o produto principal dos fertilizantes, que hoje segura a agricultura no mundo. Se não existissem os fertilizantes, por exemplo, 40% do que a humanidade consome de alimentos é mantido e produzido graças ao uso dos fertilizantes, que são à base de nitratos, ou seja, às vezes a violência, a guerra, a destruição, muitas vezes a tecnologia é usada com essa finalidade que depois vai ser usada em outros produtos pela sociedade. Então, com toda essa miséria, essa violência da Primeira Guerra, o uso do nitrato, ao se criar explosivo, é o que vai virar mais tarde os fertilizantes agrícolas. A Primeira Guerra Mundial também leva a algumas conclusões interessantes. Ou seja, ao fim da Primeira Guerra, antes de terminar a Primeira Guerra, em 1917, na União Soviética, há uma revolução popular que derruba toda a classe, a monarquia, derruba a família executada. A Revolução Soviética começa quase no meio ou no fim da Primeira Guerra Mundial. E também na Alemanha, perdendo também o czar e a família imperial alemã, também é tirada do poder. Então, é mais a guerra, com toda a coisa de ruim que ela tem, ela levou ao fim da monarquia na Rússia e ao fim da monarquia na Alemanha. Isso vai levar também, em 1919, ou seja, 2 anos depois da Revolução Russa, os comunistas na Alemanha eram muito fortes e eles tentaram dar um golpe que ficou conhecido como um levante espartaquista. Essa é a execução de um comunista na cidade de Munique. Então, muitos líderes comunistas de esquerda foram fuzilados. E o interessante, para vocês saberem, é que essa é uma tropa chamada Freikorps. Essa não é uma tropa regular do exército alemão. Eles são paramilitares. Então, nós vamos conviver, isso começa aqui, nós vamos ver paramilitares ao longo dessa nossa aula, dessa nossa palestra, até chegar no batalhão Azov nos momentos atuais. Essa foto, eu não consigo descobrir o autor, mas eu consegui localizar a origem dela fazendo uma leitura reversa com software que tem na internet, que você descobre a origem onde ela foi publicada. Então, é uma foto disponibilizada por uma dessas agências internacionais, e foi lá que eu descobri que a data exata dela é a execução do comunista e a cidade. Outra coisa importante, essa foto está aqui também, para lembrar da execução. Uma das lideranças do levante espartaquista na Alemanha foi a Rosa Luxemburgo. E a Rosa Luxemburgo foi executada pelas tropas paramilitares chamada Freikorps, exatamente da forma dessa foto. E por isso que eu mantive essa foto aqui. Ela foi executada numa ponte, isso em Berlim, não em Munique, e ela foi jogada no rio ainda em vida. Então, ela foi baleada e depois deve ter morrido afogada.
Então, os horrores da guerra, o que a gente vai ver é que os horrores da guerra não param, eles aumentam, a quantidade de mortes vão aumentar. Então, a partir aqui do levante espartaquista, isso também é importante vocês verem como essa coisa, essa execução de comunistas, perseguição aos comunistas, ela só vai aumentar na Alemanha. Ela vai ter um período mais suave durante a República do Weimar, mas na ascensão do Hitler, os primeiros perseguidos vão ser intelectuais, artistas, comunistas, gente de esquerda. Então, mais tarde, os judeus também vão ser incluídos nessa lista. Vamos em frente. Aí, essa aqui é um clássico, que até hoje é uma coisa polêmica, muita gente diz que foi arrumada, não foi. Mas ela é considerada uma foto que é a primeira foto que mostra um momento de ação, né? Ação no meio da guerra da morte, uma pessoa morrendo na guerra. O Capa, em uma entrevista em 1947, acho que uma rádio, ele fala sobre essa foto e fala que ele faz a foto colocando a máquina acima da cabeça sem se levantar. Esses milicianos estavam enfrentando tropas franquistas, eles estavam com armas menores, com fuzis, e os franquistas com metralhadora. O Capa diz nessa entrevista que ele ouve a rajada de tiros e, nesse momento, ele levanta a câmera e clica sem ver o que ele está clicando. Então, até hoje, tem muita gente que questiona, fala que isso foi armado. Tempos depois, alguns jornalistas falaram, um jornalista que isso foi armado. Ou seja, até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com essa foto. Aí o Capa, essa foto se torna um ícone, se torna a foto uma das fotos mais importantes de guerra, e torna o Robert Capa o grande fotógrafo de guerra no mundo. Ele é a grande estrela nesse tipo de foto. E ele era bom pauteiro, porque aqui nós vamos para a próxima. Por exemplo, essa foto, que é chamada de Domingo Sangrento na China, é de 1987. Ela é feita por um fotógrafo chinês, esse H.S. Wong, e ela é publicada no Ocidente nos jornais do Randolph Hearst. O Randolph Hearst era um dono de jornais, que é o cara que é retratado no filme Cidadão Kane, do Orson Welles. Esse cara era dono de várias redes de jornais. Quem publica essa foto dessa criança são os jornais do Hearst no Ocidente. E essa foto o Hong fez é um bombardeio japonês na China, né? A China foi invadida pelos japoneses, e essa criança está chorando, ele conta que ele está chorando e que ele primeiro bate o clique, que ele tenta se aproximar, mas que depois aparece o pai dessa criança, resgata a criança e provavelmente leva para um hospital. Em seguida, eu ponho ao lado, eu acho que vocês devem estar vendo, em seguida, o Robert Capa, pouca gente conhece, ele esteve na China em 1938. Eu acho que o Capa vai para a China em 38, atraído por essa foto do Wong feita na China em 37. E o Capa vai fazer um trabalho na China muito importante, que é pouco conhecido e é muito bom. Ele tem algumas cenas, tem uma cena de soldados chineses, as mulheres com fardamento, as fotos são maravilhosas. E essa foto que ele pega em 1938 é a saída de batalhões alemães, soldados nazistas, que estavam como assessores militares na China. E por que eles saem da China? Eles saem da China a pedido dos japoneses, que depois vão entrar junto com a Alemanha no chamado eixo. A Alemanha, a Itália e o Japão se tornam um eixo. Então, os alemães saem da China como assessores militares, e o Japão, a partir disso, você vê que só mais tarde eles vão bombardear Pearl Harbor, né? Muita gente considera que essa foto, essa invasão de 1937, que é o verdadeiro início da Segunda Guerra Mundial. Muita gente considera que a guerra começou quando Hitler invade a Polônia. Outras pessoas começam a levantar a possibilidade de que a Segunda Guerra Mundial começa
quando o Japão invade a China em 1937. Na hora que eu fui editar essas fotos, eu fiz algumas seleções, eu vi cenas horrorosas da ação militar japonesa na China. Portanto, tem algumas cenas de prisioneiros chineses, feitos pelos japoneses, que eles decapitam o cara naquela técnica de botar o sujeito de joelho, de costas, e com a katana cortar o pescoço. São cenas horríveis. Tem algumas outras cenas da ação militar japonesa na China que eles enterram populações civis vivas. Então, tem uma foto que eu não tive coragem de trazer para publicar aqui, que são pessoas, homens e mulheres, não são soldados nem prisioneiros de guerra. Eles estão sendo enterrados vivos em buracos na terra para servir de exemplo para os cidadãos chineses. Então, a gente vai vendo que da Crimeia, da Guerra Civil, a violência e os maus tratos, eles vão se sofisticando, eles não vão... A humanidade não vai melhorando, a humanidade vai piorando. Então, depois, outra imagem clássica é essa do Capa, né, que também se discute até hoje, se ele ficou com medo, não ficou. A gente não sabe, mas ele é um dos poucos caras, talvez a melhor foto de um fato histórico importante que foi o dia dele, é essa foto do Robert Capa. Então, se diz que ele ficou com medo, que ele não entrou, que ele operou 4 rolos de filme, mandou os filmes para Londres para revelar que era para o Time Life, e que só apareceram 13 negativos, apareceram a maioria tremido, granulado. Então, é toda uma discussão sobre esse desembarque do dia D. Mas uma das poucas imagens que existe desse fato histórico são do Robert Capa. A segunda foto, agora a gente vai pegar uma coisa que é interessante, a gente, como jornalista que cobre guerra, e como fotógrafo também, ouvi os dois lados, né? Então, aqui, a gente está tendo o dia D, o desembarque do dia D lá na França, que as tropas vão entrar pela França, expulsar os alemães e vão chegar até a Alemanha, até Berlim. Os russos estão vindo da Rússia e aqueles passam pela Crimeia. Esse Dmitry Baltermans, ele trabalha para um jornal russo, mas ele não é russo, ele é dinamarquês. Mas ele vai trabalhar na Rússia, vai morar lá, vai passar toda a vida na Rússia e depois vai desenvolver um álbum chamado A Grande Guerra Revolucionária, que é um álbum fotográfico excelente. Ele era muito bom fotógrafo. Então, isso aqui em 42, na Crimeia, aqui ainda era a Rússia, mas aqui já existia a Ucrânia. São execução de judeus. Ele descreve esse fato que foram 6.000 pessoas numa cidade, na Crimeia e na Ucrânia, foram executados. Os nazistas convocaram a população para se apresentar, sob ordens que, se não se apresentassem a um determinado dia num local da cidade, seriam executados. Toda a população judia se apresentou e eles foram executados. 6.000 pessoas foram mortas e jogadas em lugares, campo aberto, em valas. É uma das cenas mais horrorosas da guerra, essa execução da Crimeia. Isso em 1942. Então, aqui já é o avanço das tropas russas que vêm em direção à Alemanha. Vamos ver a próxima. E aqui a gente vai pegar o lado do Pacífico, e praticamente os Estados Unidos vai sozinho combater os japoneses no lado do Pacífico, quando eles bombardeiam Pearl Harbor. E essa é uma foto do Eugene Smith, que também vai se tornar, nessa época, um fotógrafo super conhecido, com a cobertura dele de guerra. Essa foto é capa da revista Life, de 45, foto de Eugene Smith. Ele vai sofrer acidentes, consequências, não sei se é nessa foto ou se é de uma outra de estilhaços. Ele fica ferido e, quando ele retorna aos Estados Unidos, ele passa um tempo sem voltar a fotografar.
ele só volta a fotografar quando ele faz uma foto dos dois filhos. Todo mundo deve conhecer a foto dos dois filhos do Eugene Smith saindo de uma espécie de túnel, é num jardim, eles estão saindo para a luz. Segundo as declarações do Eugene Smith, são essa foto que ele se recupera e ele volta a querer ser fotógrafo. A partir daí ele vai fazer o médico de campo, vai fazer a Vila Espanhola, vai fazer terminar até com Minamata. É aí que ele vai fazer as grandes obras fotográficas a partir dessa cobertura de guerra que tornou ele famoso. E aqui também isso é uma bandeira em Iwo Jima, é uma parte do aproximação dos americanos começando a avançar e conquistar as posições que estavam em mãos dos japoneses. Essa foto também tem uma história que ela foi produzida a primeira vez e fotografada por outra pessoa. Ela é do Joey Rosenthal. Joey Rosenthal era um fotógrafo, acho que da AP. Ela ganhou um prêmio. Ela é um ícone. Ela virou uma estátua nos Estados Unidos hoje. Mas ele ainda com equipamentos grandes, máquinas Speedgraph 4x5 de chapa, né? E essa foto tinha sido feita antes, tinha sido montada com a bandeira pequena. Aí eles resolvem, acho que o Joey Rosenthal mais o comandante, eles arrumam uma bandeira maior e montam a foto novamente. Então, ou seja, esse fato aconteceu de verdade, mas a foto foi feita duas vezes. E essa é a foto que se torna o ícone, que até hoje virou selo, sai em livro. São aquelas fotos icônicas que vão ser reproduzidas a vida inteira. Isso em 45. E aqui, essa é outra foto icônica. Esse Karl Dey é um fotógrafo russo. E aqui já é a conquista do parlamento alemão, a colocação dessa bandeira russa sobre o Reichstag, na Alemanha. Essa foto foi feita 2 dias depois que o Hitler e a Eva Braun se suicidou, mas o ministro dele da propaganda, o Goebbels, a mulher, o Goebbels mata todos os 6 filhos, ele envenena os 6 filhos no bunker, e eles matam os filhos, em seguida ele e a mulher se suicidam, se dão tiros na cabeça. O Hitler e a Eva Braun são os primeiros, né? Tem um filme, A Queda, que é muito bom, que conta os últimos momentos do Hitler. Então, o Hitler sabia que os russos estavam... Isso é importante também, os russos são os primeiros a entrar em Berlim. Só depois os aliados vão chegar. Então, havia muito... E que essa bandeira, o Karl Dey conta que essa bandeira, ele encomendou ela antes para o tio dele, que era alfaiate, com quatro toalhas vermelhas e colocando o símbolo da cruz, a cruz e o martelo, a foice, o martelo e a estrela. E ele andou com essa bandeira preparada para esse momento. E aí ele conta que ele chegou, conversou com alguns soldados, falou, olha, vamos subir lá. Ele forma um grupo de soldados, eles vão lá em cima e eles montam essa foto. Foto ficou um tempo sem poder ser publicada, porque ela passou pela censura da União Soviética. Durante muito tempo, eles não deixaram essa foto sair, porque vocês estão vendo aqui, se o meu mouse mostrar, os dois braços desse soldado. Eu tenho outra variação dessa foto com mais nitidez. Tinha 2 relógios. Então, essa foto foi manipulada que um soldado com 2 relógios ia sugerir que eles estavam saqueando casas, roubando populações. Então, essa foto demorou um tempo antes de ser publicada. Essa foto aqui também, deixa eu ver, essa da Ucrânia, vou voltar, ela também só vai se tornar pública em 60 e pouco, que os russos achavam que essa divulgação dessa imagem ia ser prejudicial para o sentimento russo, para o amor próprio do russo. Então, durante muito tempo, essa imagem ficou escondida. Só nos anos 60 que ela se torna pública. Essa aqui também acaba virando um dos ícones, né, do fim da conquista da Alemanha, da vitória dos aliados, né?
E isso mostra também uma coisa que é importante, que o sacrifício russo na Segunda Guerra Mundial é muito grande. Se calcula entre 70 milhões de mortos, né? Cerca de 40% desses mortos são russos, soldados e população civil. Então, os russos têm um peso no combate ao nazismo muito grande. Eles foram combatentes decididos. Por isso que eu acho que no momento atual também, quando está se falando, nós temos que avaliar direito o que está acontecendo nesse momento atual entre Rússia e Ucrânia. Aqui voltamos a uma mulher que eu considero gênia da fotografia, embora ela não apareça muito como repórter de guerra, mas ela fotografou, fez coisas aéreas, ela fotografou esse final da Alemanha, teve nos campos de concentração, né? Então, essa é uma foto icônica dela, ainda, os sobreviventes dentro do campo de concentração. Essa foto em 1945, praticamente já com a Alemanha derrotada. Ela tem uma outra foto importante que eu acho muito forte, que eu prefiro não publicar, que é uma tomada de baixo de um caminhão com vários pés. A foto mostra os pés de corpos empilhados. É uma foto horrorosa, mas impactante, muito forte. E aqui, de repente, isso é importante. Há uma foto, foi feita logo depois do fotógrafo do Life, o George Silk. Aqui é a bomba que os Estados Unidos jogam em Hiroshima, né? Então, se vocês olharem esse campo, você vê alguns prédios ainda param em pé, porque provavelmente tem uma construção mais sólida, mas os edifícios mais baixos, coisas que estão ao nível do chão, tipo casas, não resta nada em pé. Ou seja, quando essa bomba cai, nos primeiros segundos, a explosão não se dá no chão, a explosão se dá a 500 metros de altura, antes de atingir o chão. Nesses primeiros segundos, imediatamente morre 70 mil pessoas. 70 mil pessoas morrem num instante. Em seguida, subsequentemente, nos anos seguintes, vão morrer mais 100 mil de consequências da radioatividade, de contaminação do urânio, enfim. Aí, 6 dias depois de Hiroshima, o governo americano manda um ultimato ao imperador japonês para se entregar. E eles negam ainda, eles não acham possível. Aí eles jogam, 6 dias depois de Hiroshima, mais uma bomba mais poderosa em Nagasaki. A bomba de Nagasaki também é do mesmo jeito dessa explosão de Hiroshima. Ela vai explodir tipo 600, 500 metros no alto e ela vai matar 85 mil pessoas. E mais os mortos. Só aí, então, o Japão decide se render. Então, isso é uma loucura. De repente, um país só se rende quando morrem 300, 400 mil cidadãos do seu país. Aí o cara se entrega. Vamos em frente. E aqui uma foto que é legal, muita gente deve conhecer, essa foto do garoto judeu amedrontado, se rendendo. Isso é quando se forma o gueto de Varsóvia, na Polônia, em 1943. Isso é uma coisa interessante, que é uma foto, é um documento, é uma foto que vai denunciar as violências, os maus tratos, os assassinatos. E o legal é que esse é um álbum, isso é um álbum feito pelo comandante nazista que comandou o cerco, a criação do gueto de Varsóvia. Então, essas páginas que estão aqui é um álbum. Essa foto da criança era desse álbum. Esse era um álbum sofisticado, feito com capa de couro. Você pode ver que aqui tem uma cena das mulheres aprisionadas indo embora com criança pequena. Ou seja, tudo isso era bem copiado. Você vê que as fotos têm qualidade, o álbum é bem montado, eles faziam legendas. O cara tinha a preocupação de documentar a sua atrocidade. Esse álbum vai aparecer aqui nesse carimbo, é o Tribunal Militar Internacional. Esse álbum só vai aparecer em Nuremberg e vai servir de condenação
dessas atrocidades e desses crimes nazistas. Então, a partir dessa foto, a gente vai ver que mais para frente vão acontecer denúncias que necessariamente não são feitas pelos repórteres nem pelos jornalistas. Provavelmente, a gente não avalia, mas o surgimento do telefone, dessas câmeras mais portáteis, embora nós profissionais estejamos criticando, isso acabou criando uma documentação hoje, uma possibilidade de denúncias, de maus tratos, de violência, que isso é importante. A gente vai ver mais para frente como, de repente, essas coisas mais portáteis, mais pessoas portando câmeras, pode servir de denúncias, que pode servir para discussão e para transformação social. Então, de repente, esse álbum feito pelos alemães, bem copiado, você vê, devia ter laboratório em PB, com bom ampliador, bons papéis fotográficos. A morte era feita com uma estética e com capricho. Aí, em seguida, acaba a guerra. Não, ao acabar a guerra, a Alemanha se racha no meio, metade fica com a União Soviética, metade fica com os aliados. E aí é o seguinte, fica do lado de cá se chama OTAN, do lado de lá é Pacto de Varsóvia. Então, o mundo está dividido em dois blocos e começa a Guerra Fria. Logo em seguida começar a Guerra Fria, os Estados Unidos vão para a Coreia e começa a Guerra da Coreia. Pô, a Guerra da Coreia está até hoje dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Isso não se separou. Eu estou pondo uma página dupla, que é da revista Cruzeiro, e uma aqui menor, que é da Picture Post inglesa, do Bert Hart. A produção fotográfica da Guerra da Coreia não é muito, é pobre, tão pobre quanto a da Primeira Guerra Mundial. Na Inglaterra, esse Bert Hart tem coisas boas, foi o nome mais respeitado e mais conhecido, se tornou mais famoso. No Ocidente, fotógrafos da revista Life também cobriram a Guerra da Coreia, fazendo trabalhos importantes, mas, na minha opinião, é esse fotógrafo que, dessa foto aérea, fez, na minha opinião, o trabalho mais importante, que é o Luciano Carneiro, um brasileiro da revista Cruzeiro. Ele era paraquedista, ele vai cobrir a Guerra da Coreia, ele salta de paraquedas. Eu acho que ele faz fotos melhores que o Robert Capa, que salta de paraquedas na Segunda Guerra sobre a Alemanha. Você vê que aqui tem duas fotos, uma de baixo, com os aviões vindo e os paraquedistas saltando. Ele tem uma aqui embaixo menor, que ele está no salto, ele fotografa os outros saltando, ou seja, muito bom. E a outra coisa que me agrada e me mostra a qualidade da produção do trabalho do Luciano Carneiro, ele é um dos poucos em que ele mostra a população coreana como seres humanos. De repente, era um brasileiro que vai lá, ele chega perto, ele olha no olho, vale a pena. O IMS tem esses materiais e tem um livro sobre o Luciano Carneiro, vale a pena olhar, para ver como ele tem um tratamento humano da população coreana, que, de repente, os americanos e os ingleses não tinham, deviam falar, tipo, esses coreanos, esses asiáticos amarelos, sabe? Tem um desprezo, que a gente vai sentir esse desprezo depois igualmente na Guerra do Vietnã. Então, ou seja, Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo, Primeira Guerra, a Guerra da Coreia. Está dividido até hoje o país. A Coreia do Sul se desenvolveu muito economicamente, tecnicamente, e a Coreia do Norte não se desenvolveu nada, só criou armas nucleares. Aí, de novo, isso aqui é importante vocês lembrarem, porque a gente vai terminar com a Ucrânia, mas é bom saber que, em 1962, o governo do Kennedy, houve uma crise dos mísseis em Cuba que lembra muito o que está acontecendo agora. Quase ali está muito próximo de acontecer uma guerra atômica entre as duas potências, Rússia e Estados Unidos. Essa foto é uma foto desse Paul Maidans, da revista Life. Ela é feita aérea, provavelmente um avião da Força Aérea, porque
a Life tinha acesso a essas tomadas, é uma tomada rara e uma foto rara, que mostra um cargueiro russo se dirigindo a Cuba e um cruzador militar americano fazendo retornar, impedindo que ele chegue lá. Então, Cuba recua, eles não montam as bases de mísseis em Cuba, está havendo uma negociação, e há um recuo da União Soviética, os Estados Unidos concedem uma base na Europa, ele retira mísseis, né? E aí o conflito se resolve. Mas essa é uma foto bem feita, um ângulo escolhido, né? Você vê que a qualidade das fotos que a gente está apresentando aqui, todas são boas, tem conteúdo informativo, são tecnicamente boas e são documentos históricos. Então, em 1962, nós quase tivemos um conflito armado que viraria uma guerra nuclear. A partir disso, em 63, ainda o governo Kennedy nos Estados Unidos, a gente tem essa do Vietnã, que é um monge budista se tacando fogo, que vai se tornar um ícone. Essa foto também é conhecida até hoje. E esse monge se incendeia, se taca fogo, em protesto contra o governo do vietnamita, do Vietnã do Sul, apoiado pelos americanos, que perseguia a religião budista. Essa foto vai ganhar um prêmio, um Pulitzer, vai se tornar importante. E é uma das coisas dessas que a gente fica chocado, porque as pessoas estão viram. Essa cena tem uma sequência de fotos, que é a pessoa colocando esse tambor aqui que está jogado no chão, é o tambor de gasolina que foi jogado sobre o corpo do monge, e os próprios membros da seita são os que ateiam fogo nele. Então, a gente percebe que a humanidade é muito louca, não tem. E aqui outra foto que também vai se tornar também uma imagem recorrente, vai ser publicada exaustivamente, que é do Ed Adams, também da AP, uma execução em 1968. A Guerra do Vietnã vai mostrar a violência dos dois lados, né? Então, você tem essa coisa do que os Estados Unidos faz, de execuções, de bombardeios de napalm, de químicos, e também o lado do Vietnã do Norte, também, né? Quando o movimento Vietcong era um movimento, eram pessoas já organizadas que estavam infiltradas no Vietnã do Sul. Só faltava o momento deles serem ativados, né? Mas eles eram já quadros preparados para entrar em conflito. Eles tiveram uma ofensiva antes, eles eram chamados Vietcong. Eles sequestraram prefeitos, governadores, políticos de várias localidades e executaram. Então, essa guerra, os dois lados tiveram violência. E o Vietnã já vinha da violência antes contra a França, que é quando o Robert Capa vai morrer. O Robert Capa morre aqui, pisando numa mina, na época do colonialismo francês no Vietnã. Essa outra importante, que até hoje é um dos horrores da guerra, né? É uma foto do vietnamita, desse Nick Ut, O Terror da Guerra, em 1972, né? Então, isso é uma região que foi bombardeada por napalm, que era o chamado Agente Laranja. Os Estados Unidos, quando essa foto se tornou pública, declararam que esse bombardeio foi feito por engano. Mas você tem os bombardeios de napalm, ou Agente Laranja, que foram feitos em várias regiões do Vietnã, né? Foram toneladas e toneladas. Era um desfolhante que tirava as folhas das árvores, prejudicava toda a agricultura, né? Destruía as plantações e servia para eliminar os... Pessoal, enquanto vocês estão falando, eu vou só falar um negócio aqui. Lu? Não, não dá. A minha filha está me ligando, aí deve estar com algum problema na coisa.
Vamos em frente. Aqui, uma coisa que a gente vai colocar para o final, que a gente está vendo a guerra muito, vai parecer muito uma luta do bem e do mal. Mas, à parte, as guerras são mantidas por bancos e corporações. É isso, é dinheiro. A coisa, a questão que está envolvida é grana, é interesses de áreas minerais, terras ou explorações de recursos, ou então ocupações de empresas. Então, sabe, se a pessoa vai morrer, se uma criança morre, se um preto morre, se um branco morre, coitado, isso não tem valor nenhum para esses, quem tem o poder do banco e o poder da corporação. Quem, na minha opinião, fez a melhor crítica disso foi, durante o nazismo, o John Hatfield, com as fotomontagens dele, quando algumas delas ele coloca sempre o Hitler com um marionete manipulado pelas mãos dos bancos e das empresas, sabe? Isso era interessante. E aqui também é interessante, porque a gente, voltando à questão do napalm, o napalm acaba sendo acionado judicialmente nos Estados Unidos por soldados americanos que ficaram doentes, alguns que morreram de sangue. As empresas, duas empresas são conhecidas, estão envolvidas na produção do napalm agente laranja. Uma é a Dow Química e a outra é a Monsanto. Ou seja, são empresas super conhecidas. A Monsanto hoje está associada aos alimentos transgênicos. Ou seja, nos processos nos Estados Unidos, movidos muito mais por soldados que retornaram do Vietnã, foi criado um fundo de 180 milhões de dólares. 65 mil pessoas afetadas pelo napalm entraram em ações contra essas empresas produtoras e houve uma indenização. Foi feito um depósito de 180 milhões de dólares que pagou os americanos. E a população do Vietnã atingida, nenhum vietnamita até hoje recebeu um centavo de dólares. Então, quando a gente pensa que as empresas puseram 180 milhões de dólares num fundo, quanto elas devem ter ganho com o napalm usado no Vietnã? A mesma coisa agora, nesse momento, eu vou voltar para vocês a fazer uma referência à guerra química da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando se usava aquelas máscaras, muito gás foi usado na Primeira Guerra Mundial. E quem eram as empresas que produziam? Uma era a Bayer e a outra era a Roche. São duas empresas que estão em pé até hoje, estão presentes. E aí, por que agora, a gente está falando, por que na Segunda Guerra não se usou mais os químicos que matavam? Porque eles perceberam, quando os caras jogavam, eles não sabem em que direção o vento vai, para que lado vai pegar. Muitas vezes os gases atingiam a própria força de quem lançava o produto. Então, na Segunda Guerra, isso passa a ser mais controlado. Aí, tudo bem, tem o lado da OTAN. A OTAN, mas o Pacto de Varsóvia também. Essa é a foto do Joseph Kobelka, 68. É a invasão das tropas russas da Tchecoslováquia. 10 anos antes, a Rússia já tinha sufocado um levante na Hungria por uma abertura democrática. Então, lá também houve uma invasão. De início, a Rússia concordou com as reivindicações dos manifestantes, mas 2 dias, 3 dias depois, voltou tudo atrás, destituiu o governo, prendeu as lideranças. Em 68, ela vai fazer a mesma coisa na Tchecoslováquia. Há uma tentativa, um levante e uma luta por uma abertura democrática, e também os russos, através do Pacto de Varsóvia, vai impedir essa luta dos tchecos. E depois, nos anos 80, vai acontecer a mesma coisa com a Polônia, nos episódios do movimento Solidariedade, que é um movimento que tenta criar um sindicalismo. O líder é o Lech Wałęsa,
Mais tarde, ele vai se tornar presidente, mas mais tarde, porque de imediato há um golpe de Estado do general Jaruzelski e eles impedem a abertura na Polônia. Bom, voltando para a África. A África a gente não vai poder falar muita coisa, porque é tanta atrocidade, tanta violência feita na África que tudo é impressionante. E aí vai ver, por exemplo, aqui são dois fotógrafos, na minha opinião, dois que eu acho mais importantes. Um é o Dom Macaulay, essa foto à direita. E a outra, essa foto do Gilles Caron, que é um dos meus ídolos, é um dos caras. Morreu jovem, ele vai morrer no Vietnã. No Vietnã, já na guerra contra os americanos. Então, essa foto de uma pessoa levando morteiros na cabeça é do Gilles Caron, e a outra é do Dom Macaulay. Essa foto do Dom Macaulay também causa muito impacto. Então, essa é uma guerra civil na Biafra, que tenta se tornar independente na Nigéria, em 68, mas não consegue a independência, há uma grande repressão. Depois vocês vão ter as guerras na África, se pegar o episódio da França, na Argélia, se pegar as guerras da Itália, na época do fascismo, na África também, a violência do Ocidente na África, o alimentado, o caso Congo belga, o que o Congo fez com as populações belgas, é um horror de cortar a mão, cortar a perna, para servir de exemplo para os outros. É um horror. O Dom Macaulay e o Gilles Caron, eles vão trabalhar juntos, vão se encontrar juntos em vários lugares. Eles se encontram no Vietnã, tem produção dos dois no Vietnã. O Dom Macaulay vai ser um dos fotógrafos também muito importantes nas coberturas do Vietnã para o Sunday Times Magazine inglês. Aqui também é uma guerra pouco falada, pouco comentada, que é a guerra pela independência de Bangladesh contra a Índia. Hoje, todos nós, a gente conhece muito o concerto do George Harrison por Bangladesh, né? Hoje, essa guerra é muito mais conhecida pelos concertos do George Harrison para levantar fundos para Bangladesh. Mas isso foi uma guerra de independência. Hoje, Bangladesh é um país independente, separado da Índia. Mas isso é uma foto de civis acusados de serem agentes infiltrados do... Aí eu não lembro da foto, se é a favor de Bangladesh ou da Índia, não importa. Mas essa cena é descrita com vários fotógrafos da imprensa, como hoje e como tem em todas as guerras. Sempre vai um grupo grande de jornalistas. Vários jornalistas, quando viram a violência e a tortura que estava sendo aplicada contra esses civis, e perceberam que a presença deles aumentava a exibição dos soldados que estavam praticando essa violência, eles se recolhem, eles baixam a câmera e eles se retiram, eles se recusam a fotografar. Dois fotógrafos ficam. Um é esse Horst Fass, que é um dos grandes fotógrafos que foi do Vietnã. E esse Michel Laurent, francês, também foi um fotógrafo importante no Vietnã. Essa foto ganhou o World Press de 72. Mas muita gente acha que a ação foi exacerbada pela presença das câmeras. Então, é uma coisa que a gente percebe isso. Você vai ver que vários momentos, quem viu um filme que vai falar, que vai colocar a questão da guerra, do fim da Iugoslávia e da guerra nos Balcãs, o filme se chama Depois da Chuva. Tem uma cena de um repórter inglês que está fotografando um prisioneiro, o soldado, o comandante está com um prisioneiro e ele faz um comentário. Pô, não tenho foto, não tenho uma boa foto de hoje para mandar para o meu jornal. O comandante fala, aponta uma arma na cabeça do prisioneiro, ó, aproveita essa e atira. Ele reproduz a foto do Ed Adams do Vietnã. Eu acho que o cara, quando monta essa cena no filme, é uma referência à foto do Ed Adams. O fotógrafo, quando vê essa cena, ele volta para Londres, ele nunca mais consegue empunhar uma câmera, ele para de fotografar, porque o comentário dele levou uma pessoa à morte. Para ter a foto do dia, uma pessoa foi assassinada. Então, isso aqui, para mim, mostra a presença
que muitas vezes o fotógrafo pode contribuir para acelerar uma ação violenta. Aí uma foto minha, que eu me dou luxo, porque a questão palestina foi fotografada por todo mundo, a maioria dos fotógrafos tiveram lá, né? E vem desde a fundação do Estado de Israel, acho que em 47, 48, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa foto eu fiz no Líbano, ainda é a tropa, o Arafat ainda está vivo, ainda são os guerrilheiros do Al-Fatah fazendo um desfile em Beirute. O Arafat está presente nesse momento, é um desfile em homenagem a ele. O Arafat vai morrer tempos depois, e tempos depois também os palestinos vão sair todos do Líbano, né? Em especial de Beirute, e vão ser distribuídos entre Síria, Jordânia e outros países árabes. Agora, a questão palestina, ela continua até hoje. Você tem violência, mortes, né? Bombardeios. E aqui, em Beirute, nessa época, no Líbano, eles estavam enfrentando oposições dos falangistas cristãos, porque eles eram muçulmanos. Então, eles sofriam ataques de um lado de bairros de Beirute cristãos e sofriam bombardeios de Israel, que vinham bombardeios aéreos e ataques por terra. Então, a situação de Israel, dos palestinos é uma coisa que não se resolve até hoje e que vai continuar, né? Aqui, voltando, a gente vai voltar de novo à guerra civil na Irlanda do Norte, né? E, de novo, eu mostro para vocês dois fotógrafos importantes que estiveram juntos. Essa foto do Parrimet é do Gilles Caron, ela é de 69, e ao lado é do Don McCullin, de 71. Então, você vê são a revolução, são os revolucionários, a população civil lutando contra o domínio inglês, né? Então, uma criança com a máscara e com um coquetel Molotov na mão. E no outro, um cara, uma foto, quer dizer, é isso que eu acho legal da linguagem fotográfica, é quando ela ilustra o fato, mas ela vai além, ela tem um humor, sabe? Esses ingleses todos atrás do seu escudo. E o manifestante, você vê muito nas manifestações na Guerra da Irlanda, eles vão de paletó e gravata, né? O cara vai lutar nas ruas, mas vai de terno e gravata. E ele vai com a madeira de pau. Essa foto é uma sequência que esse guerrilheiro aqui se aproxima e mete, dá uma paulada nesses ingleses com o escudo. E aqui, em 79, na Nicarágua, estou mostrando a capa do livro da Susan Meiselas, né? E uma foto dela. Essa foto também se tornou um ícone. Então, essa vai valer a mesma pergunta que a gente faz para a foto do Robert Capa, do miliciano. A gente valeria, eu não sei qual é a resposta que a Susan daria, mas a gente pergunta, Susan, você preparou? Você pediu para o cara esperar? Você se ajeitou? Você escolheu a lente? Você esperou o gesto dele para fazer o clique? Não sei. Mas ela sugere isso. Sugere uma cena dirigida. Esse livro da Susan Meiselas é muito bom, vale a pena. Bom, aqui uma foto minha, eu tive em El Salvador, fui por 2 períodos, em 2 anos, né? Então, cobri os dois, eu tive com os dois lados. Muito mais com o lado guerrilheiro do que com o lado soldados. Aqui a gente está retornando, a gente tinha sofrido um ataque, uma emboscada dos guerrilheiros, houve muitos feridos, e esse soldado está sendo carregado ferido, ele leva um tiro no pulmão, e ele vai morrer tempos depois, né? Soldados muito jovens, e nesse momento só tinha, com esse grupo de soldados, só 2 fotógrafos, eu e um colombiano chamado Miguel. E no final os soldados eram muitos menores, 20, 21, máximo 22 anos de idade, e eles não sabiam o que fazer. De certa maneira, eu e o colombiano comandamos a retirada. Nós que dirigimos essa ação para bater em retirada, porque ia morrer mais gente.
E aí eu voltei em 82 de novo na Guerra Civil de El Salvador. A Guerra Civil de El Salvador vai durar 8 anos. E aqui também, isso é no dia das eleições, quer dizer, a guerrilha boicotou as eleições porque não acreditou nas eleições. Então, aqui é uma execução de 15 guerrilheiros. E mostra um pouco a imprensa, né? Como a imprensa vai, várias pessoas em cima do fato. Esse fotógrafo que está aqui em pé é o John Hogland, da Newsweek. Ele vai morrer assassinado uns 3 anos depois por tropas do exército. Ele morre assassinado porque ele era mal visto pelos militares salvadorenhos, porque ele colaborava com a imprensa alternativa, tanto americana quanto salvadorenha. Então, não tem testemunha da morte dele, foi numa ação, sozinho, ele foi executado. Aqui a gente volta de novo, nós mostramos da África várias cenas. Essa cena é do Sanizi, na revolta do Soweto 76. Essa é uma das poucas fotos de um fotógrafo negro, né? Então, eu preciso pegar uma aqui. É interessante que vê praticamente isso aí, 76, começam as revoltas no Soweto contra o apartheid, né? É interessante que depois um grupo que vai se tornar conhecido na África do Sul é o Clube do Bang Bang, né? O Clube do Bang Bang eram 4 fotógrafos brancos, né? Então, um deles morre nas próprias revoltas contra o apartheid, um deles se suicida, é o que faz, é o Kelvin Carter, que faz aquela foto da criança e do urubu observando a criança. Aquilo não é na África do Sul, é fora da África do Sul. Mas ele se suicida, liga um carro na garagem, fecha as portas e ele morre por gás carbônico. E os outros dois, um deles está vivo até hoje, o outro se torna um repórter de guerra que vai depois perder as 2 pernas numa guerra, eu acho que é do Afeganistão, não lembro, ou do Iraque, numa das guerras. Então, eu estou buscando uma imagem aqui do apartheid. É importante que essa foto, quando esse Ivan Sam Nisma faz essa foto, ele passa um período preso, ele é preso pelas tropas da África do Sul. E um outro fotógrafo na África do Sul, negro também, que faz um trabalho importante, não de guerra, mas denúncia social, que mostra a escravidão, as prisões, ele vai fazer um trabalho muito importante, o nome dele vale anotar, se chama Ernest Cole. Ernest Cole tem um trabalho maravilhoso. Ele é preso e é expulso em 66 da África do Sul, e ele vai viver entre a Suécia e os Estados Unidos até morrer. Ele acaba morando um morador de rua nos Estados Unidos, na rua ou no metrô. Ele vai morrer de câncer aos 49 anos de idade. Então, ele nunca mais consegue voltar à África do Sul. Ele morre praticamente um ano depois da libertação do Mandela, né? Então, ele não chegou a ver o país dele livre. E a gente vê que essas imagens é muito mais, tudo que a gente vê é muito mais de fotógrafos brancos, né, do que latinos, negros ou asiáticos, né? A produção é sempre pelo lado europeu, ocidental. Então, o negócio da África continua até hoje, a violência não para, né? Essa foto é o começo da Guerra da Bósnia. Quando o Marechal Tito morre, a Iugoslávia se esfacela e a OTAN entra com bombardeios que destrói, praticamente arrebenta o país. E, de novo, a gente está botando, vamos voltar nós vamos lembrar, tinha o Free Corps, lá na Alemanha, em 1919,
que são os paramilitares que vão executar a Rosa Luxemburgo. E a gente tem, nesse aqui, deixa eu ver, esse Ravi, ele começa a acompanhar essas tropas, são paramilitares, é um batalhão chamado Tigres. Acesso ao Tigres é uma milícia nacionalista, que havia avisado ele para não fotografar nenhum assassinato. Então, ele vê uma dessas pessoas, a mulher é baleada, ele fotografa essa cena e esses são muçulmanos, eles são executados, né? E ele consegue esconder a foto e ele passa a ser perseguido por esse batalhão dos Tigres, né? Ele consegue sair do país, vai embora, né? Então, e o resultado disso é que a gente vê que a Iugoslávia acaba virar Bósnia, Bósnia, Herzegovina e Montenegro, todos aqueles países que virou essa região. Então, você vê que os paramilitares sempre estão presentes nas guerras, muitas vezes agindo de acordo com as forças armadas regulares de um país. Em El Salvador, também era muito comum. Você tinha um toque de recolher que era entre 6 da tarde e 6 da manhã, os civis não podiam sair na rua, inclusive jornalistas. Então, no dia seguinte, quando a gente saía nas ruas, tinha muita execução, geralmente jovens mortos, às vezes pilhas de pessoas executadas e mortas na rua, que se diziam que eram os batalhões os paramilitares salvadorenhos que executavam a juventude. Aí aqui, uma da guerra do Iraque, essa é do Hélio Campos Melo, de 91. Ele vai fazer a Primeira Guerra com Saddam Hussein, invade o Kuwait, né? Então, depois os Estados Unidos começam um ataque, as tropas iraquianas se retiram, o Hélio e mais outros jornalistas, eles vão entrar no Iraque, eles acabam presos, né? Eles acabam presos e ficam algum tempo nas mãos das tropas iraquianas. Depois eles são libertados e voltam para a Jordânia. Mas aí também é uma guerra que tem a questão econômica. No caso aqui era muito a conquista dos poços de petróleo, né? Aí aqui, de novo, a gente volta àquela questão da foto do álbum dos nazistas feitas na Ucrânia. Esse é o caso da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, de 2003. Então, são fotos de prisioneiros iraquianos feitos numa prisão sob controle americano. São os tratos que eles sofriam feitos pelos soldados americanos. Então, está um no caixote com fios de choque elétrico, o outro aqui em cima, o prisioneiro sendo levado como se fosse um cachorro, com a coleira, aqui os corpos todos empilhados, ó, simulando mortos, um ameaçado de ser atacado por um cachorro, aqui tomando porrada, ó, vários empilhados e amarrados no chão, tomando porrada. Agora, essas fotos foram feitas pelos próprios soldados, e elas eram distribuídas entre eles pelas redes sociais. Então, quando isso vem a público, isso se torna público, acaba virando um processo. Vários desses foram processados e condenados pela justiça americana. Mas é uma produção de imagens de guerra feitas dentro pelos próprios envolvidos nos crimes, já com equipamentos mais leves. Essas cenas eram um horror, né, quando isso veio a público. Aqui no ano seguinte, outra cena que é feita pela essa Tami Silício, ela trabalha na empresa iraquiana, ou acho que é do Kuwait, porque os corpos eram enviados do Kuwait na época da Guerra do Iraque. Quando ela mostra, ela faz esse clique, 10 corpos de soldados americanos com a bandeira, e ela manda por e-mail para um amigo. Esse amigo distribui, um dos jornais americanos tem acesso à foto, pede autorização para publicar e publica essa foto. Essa foto acaba virando uma denúncia, causa um horror
a Tami Silício perde o prêmio por causa dessa foto. Mas isso acaba mostrando que, às vezes, uma pessoa que não é um fotógrafo profissional, nem é um jornalista, pode ser uma testemunha ocular, presenciar alguma coisa que vai depois provocar alterações na guerra. Bom, aqui a gente vai voltar para a Ucrânia, estamos chegando no fim. Aí, só para explicar um pouco, na verdade, a revolta ucraniana de 2014 se dá nessa praça. Essa foto que está aqui é do Alexandre Auler, que deve estar aqui assistindo, e essa foto ao lado é do Maurício Lima. Na verdade, quando cai um governo eleito pró-soviético, começa a se colocar na Ucrânia um governo pró-americano. O primeiro eleito é um empresário, um empresário que tem ligações com os americanos e começa a ver uma coisa parecida com o Brasil que leva à queda da Dilma. Só que lá aconteceu antes. Eles começam a interferir nas empresas e fazer julgamentos judiciais. Uma das empresas mais atingidas é a principal empresa de petróleo ucraniana. O presidente dessa empresa acaba e acaba sendo levado para a justiça, começa a se formar uma diretoria que vai dirigir essa empresa de petróleo. Um dos diretores é o filho do Biden, que era o vice-presidente americano, será na época do Obama. Então, ele assume a empresa. Com o tempo, esse dono dessa empresa petrolífera vai perdendo o cargo e vai caindo nas mãos desses diretores colocados lá dentro pelo governo americano. Um dos procuradores ucranianos começa a perseguir certas denúncias, certos malfeitos dentro dessa empresa, e existe uma conversa gravada do próprio Biden com o presidente ucraniano, pedindo, eles praticamente exigindo que esse procurador fosse retirado do cargo e que um novo fosse colocado. Então, na verdade, a guerra da Ucrânia começa aqui, porque a partir daqui, parte do lado leste, as duas repúblicas que se declararam autônomas, porque se identificavam, populações russas que tinham identidade com o lado russo, começam a ser bombardeadas durante 8 anos. Então, se calcula hoje em 15 mil mortos entre homens, mulheres e crianças nessas duas repúblicas. Então, quando a Rússia invade, na verdade, essa guerra ela está sendo alimentada desde 2014. Ela não é um negócio que aconteceu desse mês, a um mês, 30 dias, 40 dias que seja. Aí aqui eu peguei essas fotos do Ian Boechat, até falei com ele está muito ocupado. Eu tentei falar com o Maurício Lima, os caras estão enrolados, eles nem comem direito, nem dormem. Então, o Boechat me falou, bom, pega o que você quiser. Eu peguei do site dele no Facebook e mostra dois. Isso é uma cena recorrente que vai acontecer muito. Corpos jogados na rua e civis correndo, se refugiando, saindo do país. E essa cena, o Ian Boechat, quando publica essa cena hoje, eu vi ontem, nos últimos 3 dias, pintou comentário nas redes sociais perguntando o que é isso das pessoas amarradas no poste. Quando o Ian Boechat publica isso no site dele, no Facebook, ele fala que são saqueadores que roubavam casas, que assaltavam casas, supermercados, lojas, e foram pegos pelo exército ucraniano, amarrados aqui com a batata na boca e com a calça abaixada. O Ian Boechat faz um vídeo que passou pelo Bandeirantes, onde ele mostra isso, ele tem filmagem dessa cena, mas ele não explica o que ele explica na página dele do Facebook. Porque antes dele falar isso, as redes sociais já tinham, 2 dias antes, já tinham assinalado a percepção de que estava havendo saques e ataques com essas armas que o Ocidente distribuiu para toda a população ucraniana. Muitas dessas armas caíram na mão de assaltantes e criminosos que estavam usando essas armas para assaltear e saquear. Então, essa é uma imagem que ainda
precisa ser explicada. A primeira explicação quem dá é o Ian Boechat, no Facebook deles, dizendo que são saqueadores que foram presos pelo exército ucraniano, amarrados nesse poste com as calças abaixadas. Então, agora a gente está entrando naquele espaço que as informações têm que ser checadas, né? Existe muita manipulação. Por exemplo, outra coisa que também deu muita polêmica, é um negócio que até hoje não se explica, são esse caso do hospital, entendeu? De repente, é uma coisa que até hoje ainda está discutida e causa polêmica. Se diz que essas cenas é a mesma mulher posando nas duas situações. E aí vocês vão dar uma olhada, por exemplo, essa página aqui são os 4 principais do Brasil. O Estado de São Paulo dá grande na capa com destaque, a Folha, aliás, a Folha, o Estado. O Correio Brasiliense dá um equilíbrio das duas. Por exemplo, eles dão também a Rússia provoca terror e morte, mas eles estão dando um ato de Brasília, artista defende a vida, um ato pela terra de Brasília. Pelo menos tá, as duas chamadas de capa têm o mesmo peso. Mas as outras, dos outros jornais, o Valor Econômico também dá essa foto na capa e o Globo também dá. E aqui, essas capas menores, você não vê, está no El País Vanguardia, está no Metro Americano, está lá na zona, está no Daily Mail, está na República Italiana, está no Mensageiro, está no Clarim de Buenos Aires. Ou seja, você vê como a foto principal foi divulgada em todos os jornais do mundo inteiro. Aí eu fui tentar pesquisar, fui tentar buscar essas fotos para ver, porque todo mundo dizia que esse hospital estava desativado, que tinha virado uma base do batalhão Azov, né? Então, eu não sei, não tem muita coisa. Você, pelas cenas que tem, não existe fotos muito jornalísticas, entendeu? Então, joga uma certa dúvida se isso é real ou se isso foi armado. A outra coisa que está surgindo agora na imprensa é a questão desses documentos que expõem os laboratórios, tanto na Ucrânia quanto na Geórgia. Essa foto é do laboratório na Geórgia. Essa denúncia já vinha sendo feita algum tempo antes, através da Geórgia, e depois se relacionou com os laboratórios na Ucrânia, admitidos inclusive pelo governo americano, e que parte desses funcionários tinham imunidade diplomática. Eles entravam e saíam, os carros não eram revistados, as suas malas também não passavam por revistas. Então, também é um caso que precisa ser checado, precisa ser mais levantado. A gente está tendo uma cobertura, na verdade, de um lado só. Então, eu acho que a gente ainda vai levar algum tempo para começar a tirar conclusões baseadas em fontes mais confiáveis para a gente tomar decisões. Mas, enfim, a gente está num momento que, de repente, está de novo aquela coisa de 1962, o bloqueio a Cuba, a possibilidade de uma guerra nuclear está de novo presente no ar. Então, eu termino com essas duas fotos. Uma é a bomba de Nagasaki, né? E a outra é a destruição toda de Hiroshima. Agora, o interessante, para finalizar a nossa conversa, é que nos Estados Unidos, essa foto de Nagasaki, aliás, a foto de Hiroshima, que está destruída, ela não foi divulgada de imediato. Ela demora um tempo para ser divulgada. A foto que sai, que ganha um prêmio, que é citada nas 100 melhores imagens, as 100 imagens mais influentes pela Time, é essa explosão de Nagasaki, feita pelo comandante militar que estava no avião que lançou a bomba. Então, vocês veem que ela é uma coisa gráfica, ela é pictórica, ela tem até uma certa beleza. É a beleza da morte, é a beleza da destruição. Então, essa imagem da bomba, da explosão da bomba, leva os americanos, na época, apoiou os americanos, todos apoiaram a guerra atômica, apoiaram a explosão de uma bomba atômica.
Então, a coisa está presente hoje, mostrando os dois, o Putin e o Zelensky. E, sei lá, acho que é isso. Vou desativar e a gente abre agora para todo mundo conversar. Só um segundo. Preciso ver como é que eu desativo isso. Vou No desativar. verdinho, Juca, compartilhar tela, vai lá e desclica no verdinho embaixo, do lado de onde está escrito bate-papo. Então, mas isso não está aparecendo para mim. Deixa eu diminuir a tela aqui. Só um segundo. Pronto, agora sim vai aparecer. Só um minuto, gente. Pronto. Vou cancelar aqui. Bom, todo mundo, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Deixa eu ver o que tem de mensagens. Tá, Luciano Carneiro era piloto do Rubens. Tá. E essa foto a foto de Praga, eu não sei quem perguntei. Quem perguntou, a foto de Praga é do Joseph Kudelka. O Rubens já respondeu aqui. No filme. Bom, não tem nada para perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí precisa ligar os microfones, pessoal. Eu gostaria de fazer uma provocação, Juca. Passa. Me chama a atenção, tem me chamado a atenção muito a cobertura da Ucrânia, em que tem muito fotógrafo lá, muito fotógrafo ocidental, e todas as fotos que eu tenho visto são todas meias comuns, né? Nego indo embora, gente morta no chão e tudo mais. E se É. você for ver também, né, nessas últimas guerras mais populares, né, mais famosas, e você mostrou aí as coisas mais importantes que surgiram, que foi as fotos de Abu Ghraib, né, da prisão americana. Isso. E que a provocação é, o que nós estamos fazendo, né? Quer dizer, as fotos mais barra pesada não são dos fotógrafos, né? Os fotógrafos estão meio que de lado, correndo um risco e não fazem as fotos mais importantes. Eu tenho pensado muito nisso, porque eu moro hoje, né, em Petrópolis, e me perguntaram, né? Vem cá, você foi nas enchentes? E É. eu falei, não, né, não fui. Por quê? Porque as fotos mais interessantes, as cenas mais impactantes, foram dos amadores com seus celulares quando o morro desceu. E que os profissionais ficaram fazendo salvatagem de morto. Ou seja, é uma provocação para nós discutirmos do que é que nós estamos fazendo, o que a gente deve fazer, ou qual é o caminho que a gente vai fazer. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, é só uma provocação. Eu posso, tenho a minha teoria. De repente, Azuri, nós somos profissionais. Nós vamos porque alguém pagou e alguém deu uma grana, entendeu? Está recebendo. E muitas vezes o cara vai para fazer a pauta que o editor manda. Essas fotos que você citou são fotos humanitárias, são do cara que participa. O cara é cidadão igual o cara que está lá tomando porrada. O cara está junto. Nós abandonamos, entendeu? Quando você pega, eu ia citar, quando eu mostro aquela foto daqueles três caras amarrados no poste do Ian Boixá, eu acho que é um dos momentos raros em que o Ian vai um pouco além. O Ian Boixá, ele publica uma outra matéria que eu não li, saiu no Globo. Ele está andando com um motorista que ele usa, que não fala a língua, ele usa um desses telefones com conversão de texto, e ele conversa com o cara durante esses 20 dias usando um tradutor. E aí ele conta a história desse cara. As histórias da guerra, para causar impacto, tem que ser histórias humanas. Se você não participa. Outra coisa que eu me lembro, em El Salvador, eu tenho uma foto que é de um garoto na guerrilha de 12 anos de
criatividade, ele está com um fuzil na mão. Eu estava junto com o cara da AP, o cara da AP faz uma crônica da guerra contando a vida daquele menino que você chora de emoção. Ele fala, esse menino de 12 anos não está mais jogando bola, ele não participa da escola, ele não está aprendendo nada, ele não está lendo um livro. Provavelmente ele vai morrer sem conhecer o amor, ele não vai ter uma namorada. Na hora que você olha isso, você não precisa mostrar a bomba caindo e o cara explodindo. Você mostra a guerra através. É aí que tem a criatividade, seja do fotógrafo, do redator. Azul, quando você fala isso, os jornalistas estão indo lá para a Ucrânia fazendo o óbvio, entendeu? Você viu uma foto que todo mundo publica, que é uma ponte destruída, uma ponte dupla, rachada ao meio e as pessoas vindo a pé? Por exemplo, ninguém fala aquilo lá, aquela ponte é derrubada pelo exército ucraniano para impedir que os russos viessem com os tanques. Agora, você viu a quantidade de gente que passa caminhando por ali, andando a pé? A própria Ucrânia destrói uma ponte que poderia servir para evacuar a sua população. Isso não aparece na imprensa, ninguém explica esses detalhes. Entendeu? Por exemplo, a gente viu logo de imediato, quando a Rússia ataca, ela vai ocupar a parte de Chernobyl. Em seguida, a gente viu que 2 dias, 3 dias depois, tem um combate numa usina nuclear, não chega a atingir o reator, certo? A explicação russa é que eles estavam organizando um atentado com coisa nuclear e que a Rússia decidiu atacar isso rapidamente para evitar isso. Isso não aparece também em nenhum lugar da imprensa. Então, a gente trabalha, a gente tem os editores, tem os caras que estão decidindo lá em cima, Azul, eles estão decidindo o que a gente vai ver ou não. Agora, a gente, como repórter fotográfico, a gente pode fazer, mesmo que demore para publicar. Aquelas 2 imagens que eu mostrei da Rússia, a da bandeira no hashtag e a execução dos judeus na Ucrânia, elas foram publicadas 10, 15 anos depois, mas elas foram feitas, porra. O importante é fazer. Se vai conseguir publicar ou não, vai depender dos donos da imprensa. Eu posso falar? Posso falar? Pode falar. Quem vai falar? Pode falar você, depois eu falo. Eu concordo muito com o Azuri. Eu tenho acompanhado, como eu sou maluca mesmo, eu tenho acompanhado todo mundo, né? Eu acordo, ligo e vou dormir escutando. E eu acho que tem muito em comum isso que o Juca falou, que eu acho que complementou o que o Ricardo falou, que todas as fotos do Felipe Dana, do Gabriel Chaim, do Ian, de um outro colombiano que está lá, elas são, primeiro, muito escuras. Eu tenho notado que eles estão fazendo um tipo de fotografia dentro ou fora, na rua, que eles escurecem muito aquilo, então tem um conceito estético comum, muito comum, quando você tem um prédio todo destruído. Então, você tem pessoas que estão por perto, a cor do casaco das pessoas fica muito evidente, né? Então, tem aquele cinza todo e o colorido da roupa das pessoas. Ou eu vejo esse tipo de foto, ou eu vejo essas fotos mais escurecidas. E acho e sinto que a maioria das pessoas que eu falei e que eu tenho visto, eles estão fazendo histórias mais íntimas, né? O Ian até fez de uma mulher. Essa foto que o Juca falou, desses caras que estão amarrados, ele acha, tá? Quando ele pergunta para o policial ucraniano o que ele está fazendo, o Ian vai lá e pergunta, mas o que você está fazendo? Aí o policial ucraniano chega e diz que eles estão roubando o supermercado. E aí eles são amarrados num poste com uma batata na boca e eles colocam aquele plástico que a gente compra no supermercado para botar na comida. Eles estão colocando esse plástico. E aí o Ian se recolhe, porque não é... Então, essa foto realmente foi a foto diferente que eu vi dessa galera
do Brasil aqui, vamos falar assim, né? Agora, eu vi alguns fotógrafos, e aí não só fotógrafos, mas cinegrafistas que estão mais na linha de frente, né? Eu acho que o Ian, eu não sei se eles estão em Kiev, a maioria está em Kiev, e aí eu vi mais cinegrafistas que estão mais, não em Kiev, mas mais naquela cidade que já foi quase ocupada, Mariupol. Exatamente. Eu vi um cara cinegrafista que está lá. E a outra coisa que eu fiquei pensando é que, por exemplo, aquela foto, eu vou falar assim, aquela foto do Nick Ut que você mostrou, daquela menina vietnamita, porque você falou dos editores, né? O que os editores vão permitir que entre, o que os editores vão desejar que você fotografe. Aquela foto da menina vietnamita, ela quase não foi publicada porque era um nu frontal. E naquela época o jornal não permitia nu frontal de criança. E aí teve uma discussão quilométrica para aquela foto ser super emblemática e, teoricamente, dizem que ajudou no fim da guerra. E o Nick Ut, o fotógrafo, foi o que salvou aquela menina, que hoje em dia é uma mulher que mora no Canadá. Eu acho que todo mundo sabe, né? Uma mulher que mora no Canadá. Melhor do que isso, a Paula Simas, que está aqui, pode falar depois. A Paula Simas fotografa essa. Com ela. Oi? Não, termina, desculpa. A Paula Simas fotografa essa menina em Cuba tratando a pele. Essa menina foi tratada, está viva, está salva. Está viva, ela é casada, ela tem 2 filhos e ela roda o mundo. Ela teve até no Brasil há uns 4 anos, falando. Ela tem ela trabalha numa ONG de pessoas que fazem operações de pele, né? Queimados. E ela fala de todo o processo dela. E aquela foto outra que você mostrou do Adam também. Da execução do guerrilheiro do Vietcong. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte: esse Vietcong tinha matado, alguns minutos antes, 6 pessoas de uma família. Sim. E o cara que dá um tiro nele era amigo dessa família. Então, o Adam está lá do lado e o cara vai assim, tipo, sem pensar. E depois teve uma repercussão super negativa para o comandante, e o Adam também se sentiu muito mal por ter feito aquela foto, porque também destruiu a carreira desse comandante, né? Acho que era um comandante. Entra na questão da guerra, então, ou as leis, a justiça elas não têm. vai valer e vai ter julgamento, ou não tem. Se você abole as leis, as prisões, os julgamentos, os 2 lados se matam. Então, o que acontece na guerra é isso. Só que a gente aqui está discutindo a violência quando não vê a grana que está por trás de banco e de corporações que estão mantendo isso funcionando. Porque na Guerra do Vietnã, se você pegar a Guerra do Vietnã, eu mostrei aquelas fotos e nem deu para falar, porque o nosso tempo foi mais longe. Se você pegar a Guerra do Vietnã, ela vai causar um impacto na sociedade americana e vai impedir a guerra, tem a ver com essa foto da menina do Napalm, tem a ver com a foto da execução lá do fotógrafo do AP, mas tem a ver com os filhos da classe média americana branco que vão para a rua. Quando os caras matam naquela universidade americana, a Guarda Nacional mata um estudante branco, entendeu? É aí que começa a criar uma revolta que vai levar ao fim da Guerra do Vietnã. Mas se você pegar nesse período da Guerra do Vietnã, você pegar o movimento negro americano, os Black Panthers, todos foram dizimados. Ou a maioria foi executada e a maioria foi para a prisão. Quer dizer, por que teve esse tratamento? Os filhos de família branca que protestaram contra a guerra foram preservados, mas os negros que protestaram contra o racismo americano e contra a própria guerra do Vietnã, eles foram exterminados, os panteras negras foram todos matados. Então, isso acontece lá como acontece na África. Eu mostrei poucas coisas na África, mas o Azuri
Na palestra do Azul, ele mostrou Angola, ele fez a Guerra Civil de Angola. Em Moçambique teve guerra civil, sabe? As guerras na África são até agora, mas são... E entre eles, aquelas etnias brigam entre elas. Como são negros, eles não são ninguém, eles são lixo. Mas isso o movimento negro tem falado muito, e inclusive o neto do Mandela, ele é um deputado, ele é um político. O neto do Mandela, anteontem, ele falou muito muito mal, eu não entendi, porque eu também não sou entendedora. Ele falou muito mal da OTAN, de Israel, e como se a OTAN, ele botou Israel no meio, não quisessem parar essa guerra, como se eles estivessem se beneficiando com essa guerra. Que aí eu acho que você entra nessa coisa que você falou, dos bancos, da venda de armas, da política, o Biden está se dando bem politicamente com essa guerra. Tem várias questões, né? Cátia, você imagina, a Rússia tem esses mísseis hipersônicos, o outro lado lá está com mísseis americanos. Quanto que você acha que vale um desses mísseis que eles disparam e explode? Quanto você acha que vale isso em termos de grana? Então, imagina o dinheiro que isso movimenta, isso que é uma loucura. Ou seja, eu vi outro dia um comentário, eu não sei de quem é, que para essas corporações e para os bancos, as nossas questões éticas, sabe, humanistas, humanitárias, não é nenhuma coceira para esses caras, isso não significa nada. Os negros da África, eles vinham desde a época da escravidão, os negros eram uma etnia que pegava a outra e vendia para os portugueses e para os ingleses para virarem sabe, escravos nas Américas. Eram os próprios negros que prendiam eles. Hoje, as etnias brigam entre si, e aí dão uma desculpa, pode ser motivo religioso, pode ser discordância linguística, sabe? Pode ser o que for, mas eles estão sendo manipulados, é alguém que fomenta isso aí, é alguém que alimenta isso. Você viu? Tem aquele filme, Juca, Senhor das Armas. É assim, o que é fomentado, a África nunca deixou de ter guerra nos últimos 400, 500 anos. Ela viveu em guerra o tempo todo. O que está acontecendo agora, a Kátia falou aí que eles têm interesse na guerra, quero ver falar, não é que eles têm interesse na guerra, eles não querem acabar a guerra, porque todos os movimentos deles são antagônicos a quem está buscando a paz. Entendeu? Assim, aqui não cabe defender, saber se o Putin é um sanguinário, é um louco varrido. Agora, esse Zelensky não é santo. Entendeu? Estão lidando com esse cara, virou um dandy da imprensa mundial, tudo que ele fala é amém, é lindo, maravilhoso. Entendeu? Assim, então, eu acho que assim, a guerra, a primeira vítima de uma guerra tem sido, ultimamente, a informação. O primeiro tombo que se dá é na informação. Ninguém, assim, virou uma coisa asséptica, né? Assim, não tem mais imagens. O primeiro morto da guerra não é a verdade nem o jornalismo, são os cidadãos. Sim, eu estou falando só que, fora isso, Juca, assim, o que vai primeiro, o Zelensky já proibiu lá a publicação, que não seja coisa oficial, entendeu? Quer dizer, a Rússia agora acaba de fechar... Cara, entendeu? Então, assim, o trabalho do jornalista, Juca, virou... Assim, você virou alvo, entendeu? Hoje você é alvo. Desde a época da Bósnia, os jornalistas já são alvo. Alvo. É um novo mundo. O Vietnã foi a última guerra que foi possível fazer aquele tipo de cobertura. Mas entendeu? Os Estados Unidos descobriram que não dá para pôr no meio do jantar dos americanos cena de soldados mortos, de pessoas mortas. Então, eles fizeram a guerra séptica. Entendeu? Eles contratam mercenários. Porque aquela foto da bandeira dos caixões, o que ela leva? Leva a você ver que os caras estão usando na guerra cada vez menos soldados regulares, que o caixão tem que ser colocado a bandeira do país. Ao pôr mercenários, você elimina a bandeira. Agora, voltando ao que você falou do Zelensky, Malta, além disso, o Zelensky proibiu 12 ou 13 partidos de posições de esquerda, ou seja, eles não podem se manifestar. O mundo inteiro está proibindo cantoras, artistas, bailarinas,
escritores russos, fotógrafos O russos. cancelamento russo é nojento, cara. As pessoas, cidadãos do mundo todo, russos, estão todos sofrendo horrores, entendeu? Assim, é um negócio... É muito nojento tudo que tem acontecido, entendeu? É muito nojento imaginar quem está na guerra, que tem 2 países sentados em cima do arsenal que dá para destruir o mundo 10 vezes, e brincando de hostilidade um com o outro, entendeu? Assim, esse Biden é um nojento também, entendeu? Assim, a gente está cercado de figuras asquerosas. Você sabe o que eu acho, Malta? Eu vou falar uma coisa agora, depois o Guran queria falar, eu passo para o Guran. Malta, é muito provável, vocês todos que estão nos ouvindo, é muito provável que eles façam testes com armas nucleares mais controladas, de uma ação reduzida. Vocês escutem o que eu estou falando. Essas armas não foram testadas, está havendo uma necessidade de testar isso e gastar elas para construir outras por um valor muito mais alto. Então, vocês, de repente, se preparem para ter explosões localizadas em lugares menores com armas nucleares. Milton Guran, você queria falar algo, Guran? Bom, eu queria. Estou acompanhando com atenção, concordo que essa discussão é importantíssima, mas foi dito uma coisa aí, acho até que foi você que disse, que foi um consenso. Porque é publicado o que o editor quer, não sei o quê. Bom, nós somos mais ou menos todos da mesma idade, viemos das mesmas coisas e fizemos as mesmas coisas. Só que tem que, nesses últimos 20 anos, a grande revolução é que, para a gente publicar foto, não precisa mais da permissão do editor, nem dos grandes capitalistas da informação. E o que eu estou sentindo falta, pode ser que eu que não esteja, como eu não sou muito ligado em Instagram e tal, pode ser que eu esteja por fora. Mas eu vi toda a apresentação, Juca, e cadê a mídia ninja internacional? Quer dizer, cadê aquele cara que se joga lá, bota na rede e fode com tudo? Cadê esse cara? Sabe? Quer dizer, então, o establishment chegou a um nível de controle que esses caras não conseguiram entrar, porque eles existem. Sabe? Existem os russos que são contra a guerra, existem os ucranianos que são contra a guerra, toda a imprensa está manipulada, tudo está manipulado. Essa guerra foi montada pela OTAN. Não é? Eles botaram que até é bem uma da barata, verdade, Guran. até que é uma bem barata. da verdade, não deveria nem existir mais, né, Guran? No fim da Guerra Fria, tinha que ser extinta aquela época, porque não fazia nenhum sentido. Claro. Eles trataram a Rússia como uma barata. E até a barata reage. Agora, isso é uma coisa, gente, Napoleão já teve esse problema, entendeu? Sabe? O Império Russo sempre foi uma ameaça para a Europa Ocidental. E a gente vive todo esse absurdo. Agora, isso é uma questão de geopolítica. Não tenha dúvida que todos nós aqui somos, quer dizer, basicamente contra a ação americana, porque desde que eu nasci, me entendo por gente, o americano fode com tudo, a começar por nós. Mas a nossa questão específica, quer dizer, quando a gente vai discutir fotografia e guerra, eu queria colocar essa questão. Aonde está a mídia ninja internacional? Aonde está o Instagram? A porra do Telegram? Aonde está essa mídia digital que é instantânea e que funciona tão bem para vender comida, roupa e o escambau de asa, e quando chega na hora de vender a informação, ela desapareceu? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Aí é a pergunta que eu vou colocar. Mas será que não há mídia ninja? Eu até vou ver se tem alguém, e aí eu vou botar aqui no grupo. Mas não será que tem, são Kátia. Não tem. Peraí, cara. Guran, algoritmo. Eu não sei se tem ou não. E o algoritmo, Milton? Não tem porque a gente não vê. Mas cara, e a o gente não vê algoritmo? porque existem todos os meios de comunicação, né? E talvez esses meios de comunicação não queiram colocar. Você está dizendo que não, eu trabalhei. Não, Kátia, existe editor. o Instagram, pois é. Então, as plataformas estão bloqueando. O que está acontecendo? O Telegram não está botando,
As plataformas estão bloqueando. Isso eu acho que é uma isso aí, Milton. A gente tem que É isso aí, as plataformas estão bloqueando. É Estão isso. O bloqueando. algoritmo, Como é que é o nome dela? Isso é que a gente tem que dependendo do algoritmo, você não consegue chegar. Pessoal, Olha só, eu me proponho, eu adoro isso, a botar várias coisas do Instagram. O Juca quer falar. Pessoal, tempo. Eu, quando comecei a preparar essa aula, eu sabia, a gente está num grupo aqui que são 180 pessoas, não tem problema, não tem boicote da rede. Mas vocês não acham que quando isso subir para o YouTube e a gente tiver esse final mais equilibrado entre Rússia e Ucrânia, vocês acham que a gente vai passar impune? Ah, duvido, né? Essas coisas por aqui, a imprensa, eu sigo alguns sites russos, eu sigo Eu posso colocar o telefone dessa mulher. Muita coisa foi vetada, muita coisa foi cortada. Outro dia eu quis publicar um negócio da agência TASS no meu perfil do Facebook, imediatamente o Facebook avisa isso é do governo da Rússia, não sei o quê. Ele permitiu que eu publicasse, mas eu joguei uma porra de um selo. Quer dizer, por que o Facebook não usa quando é do lado deles? Olha, isso é do Departamento de Estado americano, sabe? Ele me avisa que a agência TASS é russa e não me avisa que a AP é americana, a Reuters é americana, não é? Por quê? Entendeu? Alguém falou aí dos algoritmos. Várias coisas estão sendo colocadas de fora, não estão sendo visualizadas intencionalmente. Não adianta a mídia ninja que o Guran fala lá. Eles vão sofrer censura. Não sei se... É isso. É isso que a gente tem que pôr em discussão, eu acho. Também acho. Hoje, deixa eu falar uma coisinha que eu ouvi no rádio hoje, não testei, mas não deu certo para mim. Parece que hoje o Instagram voltou a tirar a questão do algoritmo e possibilitar que você veja tudo que entre em ordem de quem você segue no feed. Então, clicando em cima do nome Instagram, abre essa opção, mas aí, para mim, não abriu, nem para os caras da rádio que estavam falou, bom, nós não fomos os privilegiados que ainda não temos esse acesso. Mas a notícia de hoje era essa. Agora, eu não sei se isso vai voltar a ser sem ser por algoritmo. A gente está chegando já passou de 2 horas de aula. Deixa eu ver. Vamos pensando em ir para o final? O que vocês acham? O Azuri tem mais alguma coisa para botar na roda assim, para a gente discutir? Eu acho que a provocação deu certo. Eu acho que o Guran faz uma provocação mais profunda que a minha, né? E eu estou pensando aqui na resposta, e uma coisa é certa, né? Tem uma coisa econômica, né, Guran? Ir para a Ucrânia custa muito dinheiro, e se você não vender, ou você é um milionário maluco que põe dinheiro para se arriscar a morrer, ou tem alguma coisa que é estranha, né? Porque os fotógrafos que estão lá... É a mídia ninja de lá. É o pessoal que está lá e que opera no sistema da mídia ninja. Não é a nossa mídia ninja atravessar o Atlântico. A nossa é uma merda. Cadê os repórteres fotográficos independentes? Cadê o fotojornalismo independente? Cadê o Abu Riabre independente lá? Cadê a foto vernacular? Nada disso está circulando. Eles estão manietando a informação mundial. É uma censura das grandes corporações americanas. É verdade. Guran, agora... É melhor cair na mão da China logo, que aí melou, pô. Não, eu acho o seguinte, como a gente viu na nossa aula aqui, algumas fotos elas foram feitas, mas elas foram escondidas. Ou seja, a verdade não está vindo agora, mas pode ser Mas que vai vir. essa verdade já está.
feita, em questão de tempo ela vai aparecer. Por isso que eu estava sugerindo, gente, vamos pensar melhor, medir 2 vezes, porque a gente não está sabendo direito o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então eu não vou. Eu acho que o Zelensky é um filho da puta, eu acho que o Putin é outro filho da puta. Eu quero saber o que acontece realmente. Por enquanto, eu não tenho noção da realidade dessa guerra. Eu não tenho. Eu tenho noção dos interesses comerciais envolvidos aí. Entendeu? Eu acho que, de repente, o Putin quer proteger 2 repúblicas que são pró-Rússia lá dentro e a Crimeia. A Crimeia, nós começamos a nossa palestra, a Crimeia era russa naquela época, em 1855. E ela foi... Juca, mas a Ucrânia era dona da Rússia também, então, assim... Tudo bem, mas ela... Mas dá licença, dá licença, pessoal. Só um segundo. A Crimeia foi doada para a Ucrânia pelo Brezhnev, porque ele é ucraniano. Ele deu a Crimeia de presente. A Rússia tomou de volta, pô. É isso. Fala, Guran. Dá licença. Eu queria dizer o seguinte: é o confronto dos impérios. É o Império Americano decadente com o Império Chinês crescendo. E o russo defendendo o seu quinhão. E a Europa acovardada. Essa que é a questão. A Ucrânia não é porra nenhuma. Quando teve a crise dos mísseis, o Kennedy discutiu com o Khrushchev. Ninguém perguntou a opinião do Fidel Castro. Sabe? Esse babaca que está lá, esse Zelensky, é um pulha. É um pulha. É um pulha. Sabe? Aquilo ali, eles estão usando a Ucrânia para... Os Estados Unidos e a OTAN usaram a Ucrânia para foder o juízo da Rússia. E o Putin disse basta, porque é um grosso, é um espião, é um KGB, sabe? É pior do que militar, é um torturador. E os caras sabiam que ele era. Todo mundo sabia que ele não ia aceitar. Tudo que está acontecendo, todo mundo sabia. Eles obrigaram o cara a fazer aquilo. E o cara fez. Sabe? É o confronto dos impérios, cara. Nós estamos... O Frei Beto está na Escola do Olhar, eu acho, ou está na rede, o texto do Frei Beto. Nós estamos a 1 segundo da meia-noite. Essa merda vai explodir, cara. Sabe? Porque eles não têm consciência. O Zelensky, só para concluir, o Putin é um filho da puta. O Zelensky é um filho da puta. Mas nenhum deles se compara ao filho da puta do Trump e ao papel que o Joe Biden está correndo agora. E toda a indústria americana armamentista. Eles estão fudendo com a gente. Isso aí é a minha modesta opinião. Desculpe pela ênfase. Concordo, Guran. Faço minhas suas palavras. Faço minhas também. Bom, pessoal... Resumiu muito bem. Abreu, estamos aí. Resumiu muito bem, Guran. Resumiu muito bem essa questão aí. Eu acho que perfeita, né? Perfeito. Juca. Fala. Eu aqui. Eu sei, estou vendo. Tá. E só uma provocaçãozinha assim, em cima dessa questão da imparcialidade, da objetividade jornalística nos conflitos, né? Isso a partir de um fato que aconteceu em Porto Alegre, quando o seu Augusto Nunes, que vocês devem conhecer bem em São Paulo, né? Baixou aqui com a tropa de choque dele para assumir a 0 hora, né? Então ele tinha uma página, a Carta ao Leitor, onde ele dá uma indireta para o ministro Fernando Veríssimo, sem mencionar o Veríssimo, né? Dá um recado para o Veríssimo, né? E sobre essa questão da imparcialidade e da objetividade. Isso em cima da Guerra do Golfo, tá? Aí o Nunes escreve esse recado para o Veríssimo, né? Dizendo que os repórteres, até eu anotei aqui, os repórteres deslocados para a frente do Bagdá deram uma aula notável, ao vivo e em cores, de como agir com isenção, mesmo durante uma guerra. Ao que, em seguida, o Veríssimo respondeu na crônica dele diária, né? Aí, ironicamente, ele botou carta ao editor, respondendo ao seu Augusto Nunes, né? Aí ele diz o seguinte, até eu vou botar textualmente as palavras dele: você admira a objetividade dos jornalistas da CNN diante do bombardeio de Bagdá. Eu acho que quem mantém a objetividade diante de uma cidade bombardeada
pode ser um bom jornalista, mas é um péssimo ser humano. Resumiu o seu Érico Luiz Fernando Veríssimo, né? Respondendo diretamente ao seu Augusto Nunes sobre essa questão da objetividade e da isenção jornalística, né? Muitos de nós enfrentaram esse problema, inclusive com Augusto Nunes. Luiz Abreu, você terminou a aula muito bem, sabe? Fazendo essa diferença entre jornalista, sabe, independente, separado, e o ser humano. Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Legal, pessoal. Muito bom. Abraço a todos. Valeu, parabéns. Valeu. Aí, Gurã. Valeu, gente. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos. Valeu, Juca. Valeu.